Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 138, último dia do livro de Esdras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje no dia 138, último dia, segundo dia que nós estamos meditando o livro de Esdras, capítulo 7, 8, 9 e 10. O padre disse ontem, gostaria de retomar novamente. Nós temos algumas colunas, alguns momentos históricos. Criação, patriarcas, depois o Egito, período da escravidão e depois da fuga. Ali na Terra Santa nós temos os juízes, depois nós temos a monarquia unida e separada. Separada quando começa o reinado de Jeroboão no norte e Roboão no sul. Aí depois nós temos no final da monarquia o período do exílio da Babilônia, aproximadamente 700 anos. Aproximadamente 70 anos, entre os anos 590 até mais ou menos 540, mais ou menos. E aí depois nós temos o pós-exílio. O pós-exílio, quando o povo, através do decreto do rei Ciro da Pérsia, ele permite que o povo volte a Israel. E quando o povo começa a voltar, nós temos a missão, o trabalho principalmente de dois homens. Primeiro nós temos Esdras. Por que Esdras ou Esdras é importante? Porque através deste grande homem, um escriba e um sacerdote, o povo, ele volta, reconstrói o templo, e aqui nós temos a organização religiosa. Por que Neemias é importante? Amanhã nós temos Neemias, e aqueles que já querem adiantar, aqueles que já querem ter uma noção, amanhã nós temos ali os primeiros capítulos do livro de Neemias. E aí depois de Esdras, que é mais na parte, ele fica responsável pelo templo, pela parte religiosa. Neemias, que nós vamos ver amanhã, ele era o responsável principalmente pela parte política, pela parte social. Ele foi o governador quando aqui não temos mais rei. O reinado acaba com, ali próximo de Joaquim, quando o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, acaba destruindo o templo, destruiu o palácio, e destruindo o palácio, naturalmente, também destrói a monarquia. Então aqui nós temos o último período da história de Israel. Nesse livro de Esdras, também vimos ontem, primeiro nós temos o retorno, a reconstrução do templo, e aqui nós temos a missão, o trabalho, nós temos aquilo que foi realizado pelo escriba e pelo sacerdote Esdras. O que ele fez? Capítulos 7, 8, 9 e 10. Esse capítulo 7, eu penso que duas partes aqui são essenciais. A primeira delas é a chegada de Esdras em Jerusalém. Quando ele foi enviado da Babilônia a Jerusalém, ele foi enviado pelo rei, naquela época era rei da Babilônia, nós vimos ali, naquela época era rei da Babilônia. Vimos ali que o primeiro dele foi Nabucodonosor, mas naquela época tinha um rei de um nome bem diferente. Eu fico imaginando a Luciana, que faz a gravação dos vídeos, e ela sempre posta os capítulos correspondentes que o padre está meditando. Hoje é Esdras 7 a 10, então tem o áudio desse dia. Vocês procurem audiobook católicos. E aí a Luciana, que é uma psicóloga do litoral paulista. Então um agradecimento a Luciana. E eu fico imaginando quando eu vejo alguns nomes, como que deve ser a leitura dela. E um dia ela partilhou um áudio com o padre e falou assim: padre, às vezes eu preciso parar, gravar de novo, e grava de novo. Eu imagino o desafio com o nome desse rei, por exemplo, o rei Artaxerxes. Artaxerxes. O que foi esse rei? Esse rei foi aquele que enviou Esdras, da Babilônia, para ensinar a lei de Deus ao povo. Então aqui nós temos um rei, o rei da Pérsia, naturalmente. Nós tivemos primeiro
o rei Ciro, o rei Dário e agora o rei Artaxerxes. Então esse rei foi aquele que enviou Esdras para voltar e exercer a função religiosa. Naturalmente, eu faço essas brincadeiras tudo, eu tomo muito cuidado, por quê? Porque às vezes o padre faz essas brincadeiras, fala e comenta nomes difíceis, aí a pessoa só lembra isso do vídeo. Ah, o padre falou, é mesmo, tem um nome difícil. Isso daqui é um parênteses, isso daqui não é o principal. Qual que é o principal? O principal é que hoje nós... O padre não está brigando. O principal não é lembrar que tem um nome difícil, o principal é lembrar que hoje nós estamos vendo o retorno e uma pessoa foi responsável, enviado pelo rei que estava na Babilônia, que era o rei da Pérsia, o rei que estava na Babilônia que enviou uma pessoa, e essa pessoa, o nome dela era Esdras. Esdras ou Esdras. Então isso daqui é o principal, para a gente não perder o foco daquilo que é essencial. Então agora, vocês lembram? O povo estava no Egito, fugiram do Egito. Agora o povo não foge da Babilônia. Eles recebem um decreto de liberdade. Agora muitos não queriam. Do jeito que muitos depois não quiseram entrar na Terra Santa, aqui muitos também não quiseram entrar no Egito. E aí, aqueles que quiseram ficar na Babilônia, normalmente, naturalmente, continuaram na Babilônia. Mas o ideal, pensamento do rei da Pérsia, é que eles pudessem voltar para Israel. E aí começam os preparativos para a viagem. Esdras e o grupo que voltaria com ele, que são judeus, começam a se preparar para essa jornada. Então, o final do capítulo 7 vai mostrar os preparativos. E aqui o foco principal nessa segunda parte, última parte do livro de Esdras, está nele mesmo, no seu retorno. Capítulo 8, a listagem daqueles que voltariam com Esdras. Então ele volta, ele faz uma listagem e ele também recolhe alguns objetos, algumas ofertas que seriam utilizados no templo. Então aqui nós percebemos uma grande abertura de coração, um grande zelo, um grande desejo de retorno daquele povo. Quando o padre diz retorno, não significa que eles estavam voltando para onde eles tinham nascido. Não, aquela geração, a maioria deles, praticamente todos, não tinham nem nascido em Israel. Eles já tinham nascido na Babilônia, mas eles tinham sangue hebreu. Eles eram de ancestrais hebreus e judeus, então eles sabiam que eles voltavam para a terra dos seus antepassados. Então eles iam para uma terra que eles ouviam falar, conheciam os textos bíblicos, mas que eles nunca tinham pisado. Então ali era como se fosse um sonho, era algo que eles ouviam, sonhavam, imaginavam, mas não tinham nunca pisado. Então, podemos imaginar como que foi esse preparativo, esse sonho, esse desejo. É como muitos de nós aí indo para Jerusalém ou indo para Roma, por um lugar sagrado. Então, esse daqui é o final, esse daqui é o começo do capítulo 8. E aí depois, na segunda parte do capítulo 8, Esdras, antes da viagem, ele confia a Deus, pede a sua proteção para a viagem, e aqui nós temos também um jejum e alguns sacrifícios que é realizado. No finalzinho ali do capítulo 8, nós temos o número de bois que são ofertados, tem vários detalhes. Então aqui nós já encontramos um exemplo, um símbolo, aqui a palavra é exemplo mesmo de jejum sendo realizado, pedindo uma graça especial antes de uma grande missão. Então esse é o capítulo 8. Capítulo 9, o penúltimo, nós encontramos aqui um problema com a chegada em Israel. Qual que era o problema? O problema, acho que é problema mesmo, um grande desafio, o desafio dos casamentos mistos. Muitos israelitas já tinham casados com pessoas da Síria, de outros povos, e a lei de Moisés deixava muito claro, eles deveriam ser fiéis no casamento, deveriam casar apenas entre os judeus. E aqui nós temos muitos casamentos mistos. Então, ao chegar, Esdras descobre essa realidade de muitos casamentos entre judeus e estrangeiros. Isso era uma transgressão da lei de Deus. E aí nós temos o lamento de Esdras, a sua angústia e o seu pedido a Deus pela conversão daquele povo, o seu sofrimento diante da infidelidade. Então o capítulo 10 vai mostrar como que esse problema ele foi resolvido, dos casamentos mistos. Aqui nós temos um capítulo, eu penso que meio pesado, um capítulo meio doloroso. Aconteceu uma reunião, e aí doloroso não por causa do arrependimento, mas que essas pessoas elas acabaram se separando. Se separando porque aqueles que tinham casamentos mistos deixaram esse tipo de relacionamento para viver aquilo que a lei
dizia. Hoje, naturalmente, o casamento católico pode ser um casamento misto, até com uma pessoa que é pagã, mas isso precisa de uma autorização do bispo. Para quê? Para a igreja ter certeza que os filhos desse casamento vão ser educados na fé cristã, na fé católica. Então aqui nós estamos em um período aproximadamente no ano 520, mais ou menos, antes de Cristo. Naturalmente também era diferente. Então aqui essas pessoas, eles aceitaram, os homens aceitaram se separar das mulheres estrangeiras. E aí, por fim, a listagem dos culpados. Esdras registra o nome dos homens que tomaram mulheres estrangeiras e uma ação é tomada. Acontece para corrigir esse problema, essa situação. Essa ação principal é a separação destes casamentos. Irmão e irmã, o vídeo de hoje é um pouco mais breve. O vídeo de hoje nós encerramos o livro de Esdras. Se vocês lembram, por tudo isso que nós vimos, eu penso que existem aqui 3 temáticas principais. A primeira temática é o retorno para Israel. A segunda temática é a reconstrução do templo. E aí depois a terceira e última são os desafios encontrados quando eles retornam para a terra que era dos seus ancestrais. Que maravilha, caminharmos juntos. Encerramos hoje mais um livro da Bíblia. Eu acho que já deve ser mais ou menos 18, 19, já estamos mais ou menos no livro 20. Amanhã nós vamos começar mais o livro de Neemias. Neemias, que será lido e meditado em 3 dias. Se você não tem a nossa planilha, o nosso mapa de leitura, leia aquilo que você conseguir de Neemias. Tenha isso em mente. Em 3 dias, nós vamos encerrar este livro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.